3 erros que impedem seu lead de decidir comprar o seu high ticket, mesmo quando ele quer comprar. Vai entender, né? Eu sou a Aline Loyola e eu estruturo vendas 1 a 1 para infoprodutos high ticket. E hoje eu vou esclarecer um pouco mais quais são os 3 principais erros que eu encontro diariamente nas calls de vendas 1 a 1 para high ticket. Então, olha só, antes de mais nada, qual é o contexto disso? Você chama o lead, né? Você atrai esse lead com o seu conteúdo ou com os seus criativos. Esse lead passa por uma pré-qualificação. Você agenda uma call. Esse lead aparece nessa call e ele fica muito interessado, ele adora o que você fala, ele adora os exemplos que você dá, ele sente junto quando você cita algum caso de alguém que estava com uma situação parecida com a dele e que você respondeu, só que no final ele acha caro, ou, não, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com o meu sócio, que aí também já é outro erro, né? Era para ter visto isso na pré-qualificação e já era para ter chamado essa outra pessoa para a conversa. Vamos combinar. Mas, continuando. Não, eu não vou ter tempo de implementar. Não, eu não vou conseguir isso agora porque eu me matriculei num curso. Ou a empresa está passando por uma reestruturação, eu vou precisar investir em outra coisa. Vai ter sempre uma desculpa. Tá? Adivinha como é que eu sei disso? Né? Então, o que é que acontece? Qual é o primeiro erro de todos? É o problema raso. Por exemplo, ele falar que quer vender mais ou ele falar que quer faturar mais e você não chegar no detalhe desse problema durante a reunião de vendas, de forma que ele fale onde realmente ele quer chegar, o problema que ele realmente está passando. Eu quero vender mais. Se eu vendo R$100 e vendo 101, eu estou vendendo mais. Eu cheguei no meu objetivo? Acho que não, né? Então, a gente tem que esclarecer muito bem o estado geral que ele está e aonde ele quer chegar, aprofundando esse problema. Quanto mais a gente aprofundar esse problema, mais fácil vai ser ele concluir lá no final da call que a sua solução é adequada. Aí eu vou dar um exemplo muito prático. Eu acompanhava um expert que ele falava com enfermeiras e a proposta dele era tirar enfermeiras do plantão e fazê-las montarem um negócio de saúde, né? Então, é um salto, né? Vender empreendedorismo. Tem que ter uma veia para isso, né? Tem gente que nasceu para ser CLT e tá tudo bem. Graças a Deus que cada um tem um perfil, né? Mas nesse caso específico, elas diziam: eu não aguento mais plantão. Eu não aguento mais não passar o Natal nem o Ano Novo com a minha família. Eu não aguento mais não participar da festa do Dia das Mães na escola dos meus filhos, ou de não participar do aniversário dos meus filhos, e assim por diante. E para completar, elas não eram bem remuneradas. Tinha uma história de um teto, que era R$4.500, a maioria ganhava menos do que isso, ficavam sempre naquela reclamação contínua. A proposta deles era elas montarem um negócio de saúde, começando só com elas mesmas. Ou seja, o investimento inicial era a mentoria ou o curso que ele oferecia. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de desculpas que a gente ouvia, até que a gente começou a escacavilhar mais esse problema. Tipo assim, pegar delas o sentimento que elas tinham. Aquele sentimento de incapacidade, porque não eram bem remuneradas, sentimento de injustiça, porque era como se o hospital se aproveitasse delas, exigindo diversos plantões, aquele sentimento de incompetência, não conseguirem sair daquela situação, morrerem de trabalhar, não conseguirem formar um patrimônio, nem acompanhar a vida dos filhos. Então, quando a gente conseguia trazer com mais clareza o tamanho dessa dor, ficava mais fácil na hora que chegava para o fechamento desse high ticket. Então, essa é uma razão. Eu percebo que assim, quer vender mais? Ótimo, pois eu tenho aqui uma solução para você, que no meu produto, porque no meu método, aí já perdeu. Então, tem que pegar esse problema e deixar claro, o mais claro possível. Isso, com certeza, vai colaborar fortemente para que haja um fechamento no final dessa call, mas esse é só o primeiro pilar.
Quando eu vou para o outro erro mais comum, qual é? Apresentar a solução cedo demais, que eu acabei de dar o exemplo. Na hora que o lead fala, eu quero vender mais, ou eu quero alugar mais vestidos de noiva, ou eu quero montar o meu próprio negócio de costura, ou eu quero empreender com fotografia, né? Que são vários exemplos que a gente vê aqui. Traz isso para a realidade, aprofunda o problema desse lead, mas não fala ainda que a tua solução vai dar o caminho que ele precisa, porque nesse momento ele não vai receber. Por que que ele não vai receber? Porque você pegou o problema, aprofundou o problema. E o que é que você precisa fazer agora? Você precisa pegar dele o lugar que ele quer chegar. E aí sim, quando você começar a mostrar para ele essa diferença do lugar que ele está para o lugar que ele quer chegar, quando isso estiver muito claro, quando esse custo de não agir estiver muito claro, muito dolorido, aí sim é hora de começar a trazer a sua solução, entende? Então, se você começa a apresentar uma solução cedo demais, o que é que vai acontecer? Objeção, 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 objeção. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não consigo implementar, porque eu preciso do meu sócio para não sei o quê, e ele não me ajuda, porque eu preciso do meu marido para isso. Não, mas é porque no meu mercado é diferente, aqui na cidade que eu moro não funciona assim, é totalmente diferente. Não, porque meu bairro é pobre. Não, porque meu bairro é rico. Não, porque para eu investir nisso eu preciso ter um ponto comercial assinado pelo arquiteto tal. Tudo isso já foram desculpas que eu mesma escutei em diversas calls de vendas. Quando essa solução era apresentada, antes de se trabalhar bastante essa diferença de onde eu estou para onde eu quero ir, certo? Então, o segundo erro é apresentar cedo demais a sua solução. Tá? E quando eu vou para o terceiro erro, é um erro que ele é um pouco mais sutil, mas ele é muito frequente. Qual é esse erro? Você ignorar a insegurança do lead. E por que que isso é um erro? Quando isso acontece, quando você ignora essa insegurança do lead, o que é que está acontecendo? É aquela hora que você fica precisando provar para ele que a sua solução é a melhor. Não, mas eu divido para você. Não, mas isso aqui eu te entrego de forma que você consegue executar. Não, mas você fica o tempo todo querendo provar para ele que ele lhe compre, que você vai ajudar na solução, mas ele não está seguro ainda. Você não conseguiu comprovar para ele, quer seja com provas, quer seja com argumentos, quer seja trazendo situações reais que você viveu em outras situações e que podem ser adaptadas para o negócio dele como uma solução também. Então, ele está inseguro se ele vai conseguir ter capacidade para colocar em prática. Você não deixou tão claro ainda que esse acompanhamento lado a lado com ele vai dar o suporte que ele precisa para cada passo. Essa insegurança, como é que ele materializa? Ele materializa com: eu posso te retornar na próxima semana? Ele te materializa dizendo: eu acho que o meu cartão não está com crédito para isso. Ele te materializa dizendo: deixa eu falar com o meu esposo, deixa eu falar com a minha esposa. Ele te materializa dizendo que eu preciso pensar, entende? Então, essa insegurança, na verdade, da forma que pode estar sendo construída a tua call, pode ser que nem seja em relação a você, seja em relação a ele, a história dele. Quantas vezes ele já tentou resolver aquilo e ele não conseguiu? Quantos cursos ou quantas consultorias ou quantas mentorias ele já cogitou fazer e não fez, ou então pagou e não executou? Então, na cabeça dele, principalmente se tratando de high ticket, que é um investimento maior, na cabeça dele está passando esse monte de história. E o que é que você precisa fazer com isso? Essa construção da call, de forma que você vá ajudando a ele a enxergar o problema que ele tem, a ver a situação que ele está hoje,
a ver o lugar que ele quer chegar, a perceber que tem um caminho aqui, que ele já tentou muitas vezes caminhar sozinho e não conseguiu, quer seja por falta de disciplina, ou por falta de capacidade técnica, ou por falta de competência mesmo, tá tudo bem. Na empresa que a gente tem, a gente não precisa ser nota 1000 em tudo, a gente pode contratar pessoas para fazer serviços para a gente. Aqui na empresa, por exemplo, a gente tem um escritório de contabilidade que é responsável por toda essa parte de imposto, por toda essa parte de funcionários. A gente tem um escritório jurídico que é responsável por toda a parte de contratos. Eu não tenho habilidade para isso. Tudo bem eu contratar. E aí eu vou contratar a melhor pessoa possível. Mas tem coisas que dizem respeito ao desenvolvimento do negócio que eu preciso ter na mão, que eu preciso conduzir, pelo menos. Então, ele também pode ter vivido essa situação, pode não ter tido sucesso. Então, ele tem algumas inseguranças que a gente tem que ir trazendo ao longo da conversa, para que a gente possa abrindo o caminho para ele, dizendo: olha, eu entendo que você passou, eu já tive uma pessoa assim na minha mentoria, e a gente foi por um caminho que ele hoje em dia está com tal resultado, ele conseguiu de tal maneira. Então, assim, isso é muito mais emocional do que propriamente. Não dá para materializar muito, mas durante a call você tem meios de fazer perguntas que ele vai entregando o ouro nesse sentido, entende? Então, esses são os 3 principais erros que eu vejo aqui. Tratar o problema de forma rasa, apresentar muito rápido a sua solução para aquele problema daquele lead, daquele ICP, e em terceiro lugar, ignorar a insegurança do lead, tá? Então, são essas três situações as mais comuns, e a gente tem como remediar isso, né? Assim, a gente acaba que isso tudo gera objeções, e a gente tem como conduzir a conversa para que essas objeções vão aparecendo assim ao longo da conversa, e você vai tratando com exemplos, com fatos, com cases que você já solucionou. Então, se você corrige esses três pontos, né? Aprofunda o problema, segura a solução para a hora exata, constrói a segurança através de todo esse caminho que você vai desenhando ao longo da call, no final, abrir a tua oferta vai ser natural, fazer um fechamento vai ser natural. Então, assim, o que é que eu te peço hoje de tarefa de casa, como eu sempre falo, né? Observa se esses 3 pontos estão cobertos nas tuas calls. E se não estão, qual deles tu tem maior dificuldade? E aí eu tenho alguns horários para fazer diagnóstico de vendas gratuito. Eu pego exatamente as tuas calls, a tua situação, e dou um diagnóstico daquilo que você precisa ter mais clareza para ajustar, e vai fazer diferença no teu jogo.